Vendo Afonso a respeito da orelha, irmão. Quem tem orelha grande igual a minha, assim, para tirar essa máscara, e o meu maior medo é se ela abrir. E já tem 2 anos que eu estou usando uma máscara, às vezes elas apertadinhas, mas não vai acontecer nada não, meu Deus é bom. Qualquer coisa a gente coloca um esparadrapo, né? Irmão, fica à vontade, eu vou deixar o irmão dirigir a palavra, a oração. Minha parte eu termino aqui, Deus abençoe. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1. Ou leiamos aqui também no telão. Quero louvar a Deus por esta manhã de estarmos aqui juntos para louvar o Senhor, para juntos nesta comunhão, né? Porque ceia é comunhão, comum, estarmos todos em um só propósito, né, juntos para sermos um corpo agora, na presença do Senhor, receber esta renovação da aliança, lembrarmos, né, a Santa Ceia também ela é um memorial para nós lembrarmos o que Jesus fez por nós. Por isso fazemos isso todos os meses, né? Há igrejas que fazem uma vez por ano, mas a maioria é todos os meses, né? Porque nós temos da natureza humana esse costume de nos esquecer facilmente, né? Por isso todos os meses nós nos reunimos na presença do Senhor, nós nos reunimos com esse propósito de lembrarmos o significado da ceia do Senhor, né? Qual foi a razão de Jesus ter instituído a ceia, assim como no Antigo Testamento a Páscoa. Amém? Eu quero louvar a Deus, agradecer por essa oportunidade também. E ler Gênesis 1, capítulo 1, versículo 26, que diz assim: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Feche teus olhos mais uma vez nesta manhã. Senhor Deus, que momento especial é esse que nós nos encontramos nesta manhã, perante a mesa do Senhor, reunidos como igreja do Senhor, meu Pai, para estarmos participando deste memorial. Por isso, nesta manhã, que o Senhor toque em nossos corações, toque em nossas vidas, ó Pai, que haja transformação, que haja aquebrantamento, Senhor, nos nossos corações, que sejamos edificados, ó Deus, que esse momento não seja apenas mais um momento, mas um momento singular, um momento especial, meu Pai, que o Teu Espírito Santo seja em cada vida nesta hora, no nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero falar então, deixar aqui essa palavra, falando sobre a ceia e suas representações, o significado da Santa Ceia. E hoje aqui já os irmãos que cantaram, que falaram, também já fizeram a introdução do que eu quero comunicar com a igreja hoje, que eu quero compartilhar. Que a Santa Ceia, ela é o momento do nós. A Santa Ceia é o momento da comunhão. É o momento aonde nós aprendemos a comungar a mesma fé, a mesma esperança. E esse texto que eu li com a igreja, nos mostra uma unidade do próprio Deus, ou uma unidade, ou a triunidade. Eu quero trazer uma meditação, para que nós percebamos o quão importante é que nós entendamos que Deus quer trabalhar na nossa vida, mas não a todo momento
específico no eu, no singular. Mas Deus, ele quer trabalhar no nós, no plural, né? E é importante que nós entendamos isso. E a Bíblia nos mostra um Deus que também, ele é plural na sua revelação. Aqui nós vemos quando Deus disse, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, ele já está usando o plural. Isso é chamado o plural da divindade, ou seja, o que nós conhecemos como a trindade de Deus. Deus, ele é o único Deus, mas ele se manifesta de 3 formas. Ele se manifesta na forma plural, para se revelar ao homem, em toda a sua criação. Nós vemos esse Deus neste mistério que ele se encontra, que ele é, usando sempre a manifestação no plural. E isso, claro, que tem revelação de Deus para nós. Deus, ele está se revelando desta forma, porque ele tem algo a nos ensinar muito importante. Quando nós olhamos que esse Deus trino, que ele trabalha no coletivo, você pode olhar toda a natureza, até mesmo a nossa própria estrutura, que nós somos corpo, alma e espírito. Toda a natureza, ela se revela, ela manifesta esta forma triúnica de Deus, que é a manifestação da Trindade. E a lição que eu acredito que Deus tem para nós, ou o propósito de Deus, é que também nós aprendamos a ser coletivo. Já foi dito aqui hoje, que nós precisamos uns dos outros, que nós dependemos uns dos outros, e isso é importante. A igreja, ela é esta manifestação coletiva do agir de Deus, porque quando nós falamos igreja, não estou dizendo eu sou igreja, ou você é igreja, mas nós somos a igreja, amém? E esse pensamento, ele permeia por toda a Bíblia, esta compreensão. Um dos maiores desafios para nós como seres humanos, irmãos, é pensar no próximo. Um dos maiores desafios que nós temos como homens e mulheres é aprender a conviver com o outro. É o que chamamos de unidade na diversidade. Nós somos diversos, nós pensamos de formas diversas, nós temos um contexto social diverso, mas quando nós nos aproximamos de Deus, nós precisamos deixar com que o eu fique um pouco ao lado, para que nesse momento nós nos tornemos o nós, amém? Nos tornemos o nós, e Deus é aquele que vai fazer, ou que vai criar esse vínculo. Nós poderemos ter várias outras posições pessoais, mas quando nós resolvemos andar com Deus, Deus, ele vai nos unir nesse nós, e a Bíblia nos mostra isso por todos os livros, por vários lugares, que haverá um momento que Deus, ele será um, como ele é um com o Filho, com o Espírito Santo e um conosco. Assim foi a oração de Jesus, a oração sacerdotal, né? A oração que ele fez, que o mundo iria nos conhecer, não pelo que nós sabemos, pelo que nós fazemos, mas porque nós somos um com ele, porque nós agimos desta forma, nós nos despimos do nosso eu, do nosso ego, quando nós nos aproximamos deste Deus que quer nos unir. E o que é interessante é que Deus, e o mais interessante de tudo isso é que Deus, ele nos fez indivíduos. Deus, ele nos fez com características pessoais, individuais, né? Ele nos deu, para nós que cremos no livre arbítrio, né? Colocando aí entre aspas até certo ponto,
Ele nos deu essas condições de nós escolhermos determinados caminhos, termos os nossos gostos. Mas o que é interessante mais ainda é que Ele chama para nós renunciarmos esse nosso eu, para nos aproximarmos dEle, para nós sermos o nós. Jesus, Ele disse assim: todo aquele que quer ser meu discípulo, renuncie-se a si mesmo, e então tome a sua cruz e siga-me, venha após mim. O que significa? Significa que Deus, Ele tem uma proposta, e essa proposta que Ele nos apresenta, não é uma proposta, primeiro, ela não anula o eu de cada um de nós, não anula, mas Ele pede que nós abrimos mão do nosso eu, do nosso ego, a fim de que nós sejamos unidos agora por um objetivo maior, que é estarmos com Deus, que é andarmos com Deus, que é compartilhar um com o outro, que é nós, como igreja hoje, perante a ceia, o símbolo desta pluralidade, aonde Deus se manifesta, para que nós entendamos que, apesar de sermos indivíduos, nós não podemos ser individualistas. Amém? Aleluias. E a igreja, ela trabalha como? A igreja trabalha na coletividade. Os irmãos até disseram aqui hoje: por que nós precisamos da igreja? Porque nós vamos à igreja, um tem uma palavra, o outro tem uma oração, o outro tem um abraço, e então nós mutuamente nos edificamos. Então a igreja, irmãos, ela tem esse propósito especial, essa característica bastante peculiar de corpo, né? Por isso a igreja, ela precisa integrar, nós precisamos nos integrar, nós precisamos participar, e é uma integração chamada de mística, né? Mística por quê? Porque nossa parte física com a parte espiritual, com a parte espiritual de Deus. Então, quando nós nos unimos nesse propósito, aí Deus é um em todos nós, amém? Aí então Ele trabalha no nosso interior, aí então Ele nos envolve com a sua presença, aí então ele trabalha em socorrer um, em ajudar o outro, em curar um, em restaurar o outro, porque a igreja, ela é a comunidade terapêutica de Deus. Mas se nós não conseguirmos extrapolar o eu, né, e isso demanda maturidade, nós ficamos na igreja muito tempo e não somos abençoados. Nós ficamos na igreja há muito tempo e não entendemos. Por quê? Porque eu fico meio que retraído, eu fico querendo trabalhar o individual. Não, mas na igreja é o coletivo de Deus, amém? Aleluias. Deus nos fez, irmãos, sem pecado. E sabe qual foi o pecado que fez o homem perder a presença de Deus, que fez o homem se afastar de Deus? Foi ele querer deixar de ser nós e se tornar eu, o indivíduo. E o mesmo pecado cometido por Lúcifer, cometido por Satanás. Deus o exaltou, Deus o colocou naquela posição extraordinária de anjo de luz, mas o dia em que ele quis ser individual, o dia que ele quis ser o eu satânico, ele então perdeu a sua posição, né? Porque em toda a criação de Deus, em toda a criação angelical, criação humana, em tudo nós não vamos encontrar o individualismo, nós vamos encontrar o plural de Deus trabalhando nas nossas vidas, amém? E a igreja, ela é chamada de corpo de Cristo, exatamente por ela manifestar essa pluralidade, e na pluralidade é que nós nos encontramos, nos fortalecemos, nos achamos, nos socorremos, nos edificamos, amém?
Que bênção é a existência da igreja. Que bênção foi a instituição da igreja para nós. Aleluias. E o que poderia separar Deus na sua unidade também, e pluralidade única? O que poderia separar? Somente também o pecado. Só o pecado. Lembra quando Jesus está na cruz do Calvário, e que ele, naquele momento, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento, ele assumiu o eu. Naquele momento, ele se tornou eu. E não é isso que a Bíblia diz? Que alguém para morrer na cruz do Calvário como morte substituta, como alguém que levaria o meu pecado, ele tinha que se tornar eu. E naquele momento em que ele se tornou o eu, ele falou com Deus: por que me desamparaste? E quando nós refletimos sobre isso, não é porque Jesus estava sofrendo, não foi o sofrimento de Jesus que o fez lamentar, porque nós vemos na história que outros discípulos morreram corajosamente, morreram com uma coragem, uma intrepidez tremenda. Então Jesus não era menos corajoso do que os seus discípulos, mas o que fez Jesus naquele momento clamar a Deus e dizer: por que me desamparaste? Porque naquele momento ele estava vivendo a minha vida e a sua vida. Naquele momento ele estava tomando o eu, o individualismo, e naquele momento foi um momento singular, porque ele estava experimentando algo que ele nunca tinha vivido, que era viver separado naquele instante da Trindade, que já era um projeto de Deus, para que Jesus então viesse ali na cruz matar quem? Matar o eu, crucificar o eu ali naquele lugar. Amém? E o que nós vemos, irmãos, o que acontece na humanidade, o porquê de tantas tragédias, de tantas guerras, de tantas lutas, de tantas divergências, é porque o eu impera. O eu é que toma conta. Se está bem para mim, se o meu eu está satisfeito, eu não importo com os demais. Isso na área política, na área financeira e etc. Então o mundo, ele anda por um caminho do eu. E Deus, ele quer que a sua igreja ande pelo caminho do nós. Ande pelo caminho de que nós estamos abertos, de que nós somos receptíveis, para que cada um venha e faça parte desta comunidade chamada igreja, para que desfrute o amor que você tem, para que desfrute a graça de Deus que tem sobre a sua vida, né? Para que ele se sinta confortável, para que ele se sinta consolado. E muitas vezes, irmãos, nós sofremos, muitas pessoas sofrem porque ela não participa, ela não entende que se ela viver o eu, se ela pensar só em si, ela não poderá nem abençoar outra pessoa e tampouco ser abençoada por outras pessoas também. Então é uma reciprocidade. A comunidade da igreja é a comunidade de um ajuda o outro, de um socorre o outro. Paulo, ele diz: quando vós reunis, uns têm salmos, outros têm hinos, outros têm profecia, outros têm palavra, fazei tudo isso para edificação do corpo. Amém? Aleluia. A igreja, o propósito da igreja é edificar. O propósito da igreja é que nós aprendamos um com o outro, que nós cresçamos um com o outro, né? E a Bíblia nos ensina isso por vários lugares. Em Lucas
9, 23, que eu já mencionei, que Jesus disse que quem quer ser discípulo dele, precisa negar a si mesmo. Esse versículo, eu acredito que ele seja um dos mais difíceis da Bíblia, porque nós oferecer algum talento, nós oferecermos algo que nós sabemos, nós contribuirmos, parece que todas estas coisas são mais fáceis do que você abrir mão de você, do seu posicionamento, da sua posição, do que você acha, do que você sente que deve ser. Apesar de nós falarmos tanto, nós lermos na palavra de Deus, que Deus não faz acepção de pessoas, Deus não faz, mas o eu faz acepção de pessoas. Quando nós agimos assim, então, quando nós deixamos o eu tomar a frente, Deus não está agindo, Deus não está agindo. E tomar a cruz, que ele diz, tome a sua cruz, e a cruz é instrumento de quê? Que os romanos usaram muito, instrumento de morte. A cruz era instrumento de morte, uma morte sofrida, uma morte que não era para morrer rápido, mas a pessoa iria morrer rápido, mas era para sofrer, para dar exemplo para outros. Então, quando nós tomamos a nossa cruz, e às vezes, olha só o que nós aprendemos, olha como nós aprendeu um subterfúgio para interpretar esse texto diferente. Nós dizemos assim, a minha cruz é meu irmão, a minha cruz é meu pai, a minha cruz é minha mãe, a minha cruz é isso, é aquilo, é aquilo outro. Não, Jesus está dizendo, tome a sua cruz e siga-me. Para quê? Quando Jesus tomou a cruz dele e se encaminhou até o Gólgota, quem foi crucificado naquela cruz? Ele foi crucificado. Então a cruz que nós temos que tomar não é para crucificar o meu pai, minha mãe, meu irmão, as outras pessoas, mas a cruz que cada um de nós temos que tomar é para crucificar o meu eu. Como Paulo nos ensina, ele diz agora, não viva mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo, eu vivo para manifestar a glória de Deus. No reino de Deus, irmãos, não haverá individualismo, ainda que sejamos indivíduos, mas não haverá individualismo, não haverá partidarismo. Por quê? Porque isso pertence à natureza caída, pertence à natureza que afastou de Deus. Deus todos os dias, na viração do dia, vinha ter comunhão com Adão e com Eva. Mas no dia em que eles aceitaram a proposta, porque a proposta foi assim, olha, vocês serão iguais a Deus, vocês terão seus olhos abertos, e vocês poderão, em outras palavras, tomar conta da sua vida, tomar as rédeas da sua vida. E o texto diz que então Eva olhou e se agradou daquilo, e comeu e deu também a Adão. Então nesse momento o eu tomou conta, o individualismo. Se você continua lendo os primeiros capítulos de Gênesis, você percebe como o pecado se prolifera de uma maneira tremenda, porque não havia ninguém que se preocupava um com o outro. E isso reflete também o que? Reflete a nossa sociedade hoje, né? Em Isaías, quando Deus revela, em Isaías, quando fala da vinda do Filho de Deus para a terra, é mencionado o Emanuel, que quer dizer o Deus conosco. E quando Jesus veio, então ele foi o Deus conosco, ele estava aqui conosco.
ele ensinou aqueles que tiveram o privilégio de estar junto com ele, ele falou muito de negar a si mesmo, ele se preocupou muito em dar esse ensinamento, porque os religiosos da época, eles tinham exacerbadamente uma posição individualista, tanto que o próprio judaísmo era dividido em várias facções, mas Jesus não, ele não se importou em estar com a mulher prostituta, ele não se preocupou em estar com o cobrador de impostos, ele não se preocupou em estar com o homem rico, com o homem pobre, com o mendigo, não, por quê? Porque ele era o Deus conosco, ele veio para restaurar, ele tinha que fazer isso, e todos se alegraram, todos ficaram felizes, todos foram abençoados, todos aqueles que abriram mão do seu eu, mas todos que resistiram, e que preferiram ficar no seu estado de eu, foi como aqueles dois ladrões na cruz, um de um lado e outro de outro, um reconheceu, e diz, ele não fez mal algum, nós fizemos o mal, mas o outro recriminou, mas aquele que reconheceu que precisava se unir com Jesus, que o que Jesus havia feito, era algo que era para abençoá-lo, para salvá-lo, ele não perdeu a oportunidade, e Jesus disse então, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E quando Jesus estava para ir embora, irmãos, o que ele fez? O Deus conosco, ele disse, eu vou, mas eu vou enviar outro Consolador, e agora esse outro Consolador, que é o Espírito Santo, ele não é mais o Deus conosco, mas ele é o Deus em nós, aleluias, ele é o Deus que está dentro de nós. Deus, ele quer tanto se tornar um conosco, Deus, ele se preocupa tanto com a coletividade, que ele diz que ele seria um em todos, para que nós tivéssemos a mesma característica, para que nós então nos tornássemos este corpo, que é chamado igreja, amém? Hoje, esse Deus trino, o Pai, o Deus conosco, o Filho, que esteve aqui, foi e disse, eu vou enviar o Consolador, que é o Deus Espírito Santo, ele está aqui hoje, para quê? Para dizer que nem eu e nem você, sozinhos, conseguimos nada, nós precisamos dele agindo em nós, precisamos dele trabalhando na nossa vida, para que nós possamos expressar, ou ser a expressão dele, aleluias. E quantas barreiras nós encontramos, irmãos, como é uma das coisas mais difíceis, quando nós vamos para a igreja, às vezes é abrir mão de alguma coisa, por quê? Porque aquilo é muito peculiar à minha pessoa, né? Mas se nós deixarmos Deus trabalhar, ele devagarinho vai trabalhando, ele não arranca aquilo com violência, mas ele vai nos trazendo entendimento, vai ministrando aos nossos corações, e nós vamos compreendendo, que é muito melhor abrir mão do eu, para sermos nós, aleluias, nós somos mais fortes, né? E aqui não é o jargão politiqueiro, né? Mas nós em Cristo somos mais fortes, aleluias. E hoje aqui, nesse momento da comunhão, lembra quando Jesus estava, depois da ressurreição, caminhando para o caminho de Emaús, e dois discípulos que pensavam que ele, que não o reconheceram, que pensaram, acabou tudo, ele era muito bom o que ele falava, mas acabou, e ele então se aproxima desses dois discípulos, e vai conversando com eles, até determinado caminho, até chegar na sua casa, e no momento em que eles sentam para comer o pão, a Bíblia diz que quando ele pega o pão, e ao invés dele comer o pão, primeiro não, ele reparte o pão, e ele dá o pão para eles, ao invés dele pensar no eu, ele pensou no nós,
E a Bíblia diz que naquele momento eles então reconheceram que era Jesus, reconheceram que era o Cristo ressuscitado que estava ali. Por quê? Porque essa é a tarefa que Deus nos dá. Antes de eu pensar em mim, eu preciso pensar no próximo. E Jesus nos disse: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Aleluias. Então, irmãos, a ceia, ela é o símbolo maior da igreja, da comunhão. Todos aqui agora, todos nós, perante a mesa do Senhor, não tem pobre, não tem rico, não tem menos isso, menos aquilo. Todos somos iguais perante a mesa do Senhor. E chegamos agora, e Ele então, agora nesse mistério da ceia, Ele vem comungar conosco. E você então sente a renovação espiritual. Você recebe a renovação espiritual. Você recebe o renovo espiritual. Por quê? Porque é promessa dele. É promessa dele edificar o seu corpo, né? Não um individualmente. Não um individualmente, mas nós precisamos pensar como corpo, o nós, amém, aleluias. E nós, Jesus ele vai ensinar na oração sacerdotal, que nós não seríamos conhecidos pelo nosso estilo, que nós não seríamos conhecidos por determinado performance que nós tivéssemos, mas nós seríamos conhecidos porque nós pareceríamos com Cristo, aleluias. Nós seríamos parecidos com Ele. Nós, alguém que encontrava um discípulo do Senhor transformado, era mesmo que estivesse vendo o outro, porque era parecido com o Senhor. A essência era a mesma, por fora era diferente, mas por dentro era a mesma. Amém, irmãos? Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Amém? Aleluias. Eu quero estar partindo aqui já para o encerramento. João 13 diz assim, ó: um novo mandamento lhes dou, ame-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. E quando Jesus também vai ensinar os seus discípulos a orar, ele não diz assim, meu Pai, mas ele diz, Pai nosso. Ele não disse, o meu pão, mas ele diz, o pão nosso. Ele não diz, perdoa a minha dívida, mas ele diz, perdoa as nossas dívidas. Aleluias. Ele trabalha, irmãos, no plural. Jesus não é mais meu do que é seu. Ele não é mais seu do que é do outro irmão. Jesus é o nosso Deus. Ele é o Deus que nos amou. Ele é o Deus que nos criou. É aquele que diz, façamos o homem. Então a igreja, ela é esta unidade, porque Cristo veio sobre nós, nos ajudar a renunciar o nosso eu, o nosso ego. Divergência, posições, na igreja, na sociedade, no lar, na família. Deixa o seu eu de lado. Reconheça que Deus amou foi o mundo. Deus, Ele amou todos nós. Eu não sou melhor, você não é melhor. Mas é preciso que entendamos, porque quando eu entendo, eu sou abençoado. Eu sou edificado. A igreja está aqui hoje para abençoar a quem? A todos nós. E o conselho que eu diria, ou deixaria nesta manhã, é: abre mão do seu eu. Se for para evitar uma briga, abra mão do seu eu. Se for para trazer a paz, abra mão do seu eu. Se for para não causar divisão, abra mão do seu eu. Porque nós caminhamos, irmãos, em um verdadeiro mistério com Deus. Um verdadeiro mistério. Nós não sabemos o dia de amanhã, não sabemos nada.
Essa noite, eu dormi na casa da minha mãe. Toda quinta-feira eu estou lá com ela. A minha mãe já está com 90 anos e ela precisa que os filhos, viúva, que cada um dos filhos fique lá com ela um dia da semana, à noite, para dormir com ela. E toda quinta sou eu, e sábado, né? Quinta e sábado sou eu, a cada 15 dias. E a minha mãe já está com Alzheimer. Então ela esquece, até filhos ela já anda esquecendo. E eu fico ali conversando com ela e olhando para aquelas conversas sem nexo, para aquelas coisas assim que lá do passado. E minha mãe, que foi uma pessoa muito ativa, muito trabalhadeira, muito esperta, e agora está naquele estado. E eu olho e penso assim, e antes da minha mãe entrar nessa situação, o ano passado eu orei com ela e ela aceitou Jesus, quando ela estava com a sua memória boa, com a sua mentalidade boa. E hoje eu vejo, ou seja, uma pessoa que depende de outro está ali com ela, ajudando, entendendo, suportando, né? Dando um pouco mais de conforto neste momento. E eu fico meditando e pensando, olha o que eu sou. Nós não pedimos para nascer e nós não sabemos como iremos partir, mas nesse período que nós estamos aqui, nesse momento, você tem escolha. Nesse momento você tem oportunidade de mudar, você tem oportunidade de mudança. Como a sua vida tem sido? Quantas pessoas acabam com a sua vida porque ele só pensa no eu? Acaba com a sua família, acaba com todos os relacionamentos porque ele não abre mão do eu. E nesta manhã o conselho que eu dou: crucifique o seu eu. Como Paulo disse, o meu eu está crucificado com Cristo. A vida que agora eu vivo-a em Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Eu quero estar orando com você e em seguida nós vamos estar fazendo a ministração da ceia do Senhor nesta manhã. Que Deus possa falar com você, ter falado, que você nesta manhã possa sair daqui hoje pensando, pelo menos pensando nas circunstâncias que às vezes têm feito você se afastar de tantas pessoas. O cristianismo, irmãos, não é uma religião que quer arrancar você do meio das pessoas, não. O cristianismo, ele quer te ensinar a conviver no meio das outras pessoas, te ensinar a conviver no meio daqueles que são diferentes. Amém? Enquanto os irmãos preparem aqui, vamos orar. Feche seus olhos. Meu Deus e Pai, que nesta manhã, Senhor, o Senhor possa falar, meu Deus, profundamente ao nosso espírito, à nossa alma, naquele lugar, meu Deus, aonde o homem não consegue penetrar, mas que a Tua palavra, Senhor, que é ministrada, e o Teu Espírito, ó Pai, que tem poder, que tem sabedoria, sabe levar esta palavra aonde há uma necessidade. Que nesta manhã, meu Pai, o Senhor possa ver cada coração, cada vida nesta manhã, e que nós, meu Deus, ao participarmos da ceia do Senhor, possamos entender, meu Deus, que esse símbolo é o símbolo do nós, é o símbolo onde nós somos um com o Senhor, aonde não há diferença, aonde não há, meu Deus, individualismo, mas todos nós, meu Pai, somos iguais perante o Senhor. Por isso, meu Deus, famílias que porventura passam por dificuldades, por brigas, homens, mulheres, crianças, meu Deus, ensina a renunciar o eu, em nome do Senhor Jesus. Queremos, ó Pai, nesta manhã também consagrar esta ceia. Estenda as suas mãos para cá, irmãos. Queremos consagrar estes elementos, o pão, o vinho, símbolo da carne do Senhor, símbolo do sangue do Senhor. Meu Deus, que tão bondosamente o Senhor foi naquela cruz, meu Pai, morrer, sofrer pelos nossos pecados.
E que nesta manhã, meu Deus, o Senhor possa consagrar estes elementos simbólicos, ó Pai, mas que ao participarmos, meu Deus, possamos, ó Deus amado, nos imbuirmos, ó Pai, nesta comunhão e receber a renovação da aliança feita com o Senhor, da aliança do teu sangue na cruz do Calvário. Por isso consagramos, ó Deus, esses elementos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enquanto os irmãos então vão estar distribuindo, amém, nós vamos estar ouvindo o louvor. Seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós
Teu nome de Jesus. Que momento maravilhoso, especial, na presença do Senhor. Eu quero estar lendo a leitura que sempre fazemos em 1 Coríntios, capítulo 11, que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Então que nesse momento nós possamos, em um espírito de gratidão, participarmos então da ceia do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você pode comer o pão e em seguida tomar o cálice, no nome de Jesus. Meu Pai, meu Senhor, quão bondoso é o Senhor, ó Pai, Salvador das nossas vidas. Nesta manhã, meu Pai, graciosamente o Senhor, meu Pai, se faz presente neste lugar. Graciosamente o Senhor, meu Deus, preparou esse momento para a sua igreja estar reunida, para relembrar, ó Pai, este memorial. Espírito Santo, queremos te exaltar nesta manhã, queremos te dar toda a honra, toda a glória, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Pai, por ter perdoado os nossos pecados. Muito obrigado, Senhor, por ter nos dado uma nova vida, ó Pai. Muito obrigado, meu Deus, por ter nos apontado o caminho, por ter nos amado primeiro, por ter segurado em nossas mãos, ó Pai. Muito obrigado, meu Deus, por todas as bênçãos que o Senhor já tem derramado na igreja do Senhor. Ó Senhor da glória, que nesta manhã tua igreja se renove, que nesta manhã tua igreja, Pai, receba uma vitalidade, ó Pai, receba a restauração, ó Pai, do teu Espírito Santo, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, que toda tristeza, ó Senhor amado, seja tirada da alma, do coração. Deus, que toda mágoa, que toda indiferença, meu Pai, em nome de Jesus, que prevaleça, Pai, o teu amor, que prevaleça a tua graça, que prevaleça a tua misericórdia, que prevaleça a tua bondade, Pai, sobre nossas vidas, no nome santo do Senhor Jesus. Aleluias. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Irmãos, eu quero agradecer nesta manhã, esta oportunidade. Que Deus abençoe, que possamos ter um dia especial, um dia maravilhoso na presença do Senhor. Amém. Quem está de pé pode assentar e eu passo a palavra a quem? Bispo querido.